5 minutos para poder começar. Vamos aguardar então, né? Oxe, já começou? Já? Ixi, então tá no ar. Sejam todos bem-vindos ao meu, Ao seu? ao nosso Psicocast. Psicocast. Eu me chamo Harrison Reis. Eu me chamo Sidneia Marques. E juntos daremos início à primeira temporada do Psicocast e conheceremos alguns nomes da psicologia que fogem do tradicional, como Wundt, como Skinner, Jung, Freud, Piaget. E por falar em Freud, perceberemos que, apesar dele ter sido a base para muitos psicanalistas, tiveram alguns nomes que tiveram convergências e divergências com o pensamento freudiano. Rapaz, e por falar nisso, eu estava pesquisando algumas coisas sobre Freud e eu vou contar um negócio para vocês, né? E por ele, seu pai da psicanálise, seria impossível de se dizer que ele nunca trocou um fight com alguém, né? Então dá tempo da gente contar um relatozinho bem breve, diretor? Pode ser? Pode ser? Tá. Uma das principais tretas foi quando Breuer rompeu com Freud, porque ele dava demasiada ênfase, né, nas origens sexuais de neuroses de um paciente. Ele não aceitava sequer uma opinião contrária. Esse Freud não era flor que se cheire, né? Mas também ele era o bambambam, né? Deixe ele, porque ele é o pai da psicanálise. Em 130 anos de história da psicanálise, a teoria e a prática clínica mudou de diferentes modos, né? Houve um primeiro início na própria obra de Freud e o trabalho dele foi se metamorfoseando, né, com a intervenção de outros clínicos, e assim aconteceu também com as próximas gerações. E hoje traremos para o nosso Psicocast uma psicanalista famosa, Keilane Souza, que estuda há mais de 10 anos a história de François Dolto, né? E quem foi essa mulher, ela vai contar um pouquinho pra gente. E apesar dela ter uma carinha de nova, mas ela já estuda há 10 anos. Então, imaginem, façam as contas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de vocês, quero desejar muito sucesso ao podcast e vim aqui falar da Françoise Dolto. Para mim é uma honra, né? Ela é um grande nome da história, ela fez muito sucesso em um papel fundamental no campo da psicologia infantil e na evolução da psicanálise. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos. Seja bem-vinda, doutora Keilane. Obrigada. Eu gostaria de saber um pouquinho quando a Françoise Dolto nasceu e como ela se destacou na psicanálise. Ela nasceu em 1908 e se destacou por sua abordagem revolucionária no entendimento das crianças em seu desenvolvimento psicológico. O doutor acreditava que as crianças tinham uma linguagem própria e que era muito simbólica e que era o nosso papel, né, o papel de adulto, entender essa linguagem para que a gente pudesse se comunicar melhor, promover essa comunicação mais saudável com as crianças. E essa perspectiva, ela ficou conhecida como psicanálise da criança e teve um impacto muito grande e duradouro, né, na prática clínica e na educação de crianças. Tá, mas conte um pouquinho mais pra gente, como foi que ela se interessou pela área, quem foi, de fato, esse analista dela, como foi que ela começou a estudar a psicanálise? Ela iniciou seus estudos em medicina por volta de 1932 e já se dedicava à pediatria. E depois que ela fez uma análise com o René Laforgue, foi que ela começou, né, esse início, os primeiros passos na psiquiatria. Foi quando ela entendeu o papel do analista e ela começou a trabalhar também focada em crianças, que já era o papel que ela fazia. Muitos estudiosos, né, da biografia da doutor falam que as raízes dessa chamada vocação já estava desde a infância, por ela ter... Desde criança, ela dizia que ela queria ser médica da educação. E a família, né, e tal, as pessoas ficavam, poxa, mas como é isso? Como é médica da educação? E isso instigava muito eles, né? E foi depois disso que ela começou realmente a se dedicar a essa profissão. Tem uma história muito interessante que ela sempre relata quando ela vai falar sobre o início da sua carreira, que é quando ela presenciou a cena de um irmão pequeno dela
que presenciou 2 funcionárias da casa brigando. Uma delas era a babá dele. E no momento que estava acontecendo essa briga, o irmão, que na época era bebê, começou a vomitar. Todo mundo ficou muito preocupado, né? A criança está passando mal, foram chamar a mãe de doutor. E naquele momento, apesar dela ser muito criança, ela entendeu que aquele vômito não tinha causas físicas, que aquele vômito era de um cunho emocional e que ele estava vomitando porque tinha presenciado aquela briga e a babá era uma pessoa muito próxima dele. Então ela voltou muito todo esse estudo dela para compreender as crianças, a linguagem para além da linguagem falada das crianças. É isso que ela chama de símbolo. Entendi. Bem interessante, né? E fale um pouco mais como foi a infância dela. Ela nasceu numa família de 7 filhos, sendo 5 meninos e 2 meninas. E parece isso ter sido muito determinante na vida dela, né? Da adotou que fossem 2 meninas. Quando ela tinha, outro fato interessante da infância dela, né? Quando ela tinha 12 anos, a irmã dela tinha 18. E ela estava prestes a fazer a primeira comunhão. Quando a irmã dela ficou muito doente. E a mãe pediu que ela rezasse pela irmã, para que a irmã se salvasse. E foi um fato muito marcante, porque a irmã dela veio a falecer. E ela se culpou muito, né? Apesar de ter marcado muito toda a família, a mãe dela ficou com uma depressão profunda e ela sentiu muita culpa, porque ela acreditava não ter rezado o suficiente, que essa reza dela não foi suficiente. E a mãe também dela a culpava bastante por esse fato. 14 anos depois foi quando ela começou a análise com o Laforgue e ela se livrou dessa culpa, mas ela ainda acredita, tem uma frase que ela fala muito, que é: se soubéssemos rezar, seríamos capazes de milagres. Então, ela, por mais que tenha se libertado dessa culpa, ela ainda acha que poderia ter feito algo pela irmã. Pesado, né? Bem Pesadíssimo. Quando eu soube que você viria para a nossa estreia do podcast, eu até fui fazer algumas pesquisas sobre ela, porque eu não conhecia, confesso a vocês, ouvintes daqui do nosso podcast. E aí eu percebi que ela era muito católica, praticante, né? Então, para ter esse embasamento, para a gente tirar dúvidas, eu precisei ir atrás, investigar ainda mais sobre a vida dela, ler alguns artigos também, para poder ficar uma coisa mais séria, né? E aí, além dessa religiosidade dela, eu percebi que ela ficou profundamente marcada por essa culpa que você acabou trazendo. Sim. E, sobretudo, porque a irmã dela era loira, né? Tinha um padrão de beleza ideal que já naquela sociedade já percebiam, o que era totalmente diferente dela, né? A irmã, por ser loira, de olhos azuis, ter cabelo liso, e ela pequena, uma gorduchinha, morena. Então isso diferenciava e não era a filha preferida da mãe, digamos assim. Então é aí que a gente percebe o quanto naquela época já existia esse padrão de beleza ideal que a sociedade já predeterminava. Bem marcante, né? E assim, doutora Keilane, percebendo que ela focou as pesquisas dela nas crianças, quais foram os conceitos que ela trabalhou? Françoise, ela introduziu e desenvolveu uma série de conceitos fundamentais na psicologia e na psicanálise que influenciaram significativamente o campo, né? E um desses conceitos chaves é a palavra inibida, que se refere à dificuldade que muitas crianças têm de expressar seus sentimentos, seus pensamentos, por meio da linguagem. E ela acreditava que essa inibição era essencial para desvendar os conflitos psicológicos das crianças. E como eu já falei anteriormente, era o papel do adulto entender, para além dessas palavras, o que as crianças queriam falar. E um outro conceito muito interessante, como ele estava falando, sobre a imagem corporal. Ela também escreveu um livro, tem um livro dela que o título do livro é Imagem Corporal, Imagem Inconsciente do Corpo.
É um livro muito bacana, recomendo a leitura aqui para quem está assistindo. E nesse livro, ela fala muito, né, que a criança, a imagem inconsciente do corpo da criança já deixa marcas até a fase adulta. Às vezes, a gente acredita assim que a criança ela não é influenciada, né? A gente chama uma criança de feia, a gente diz que uma criança é gorda, mas tudo isso é influenciado. Até quando ela cresce, ela se percebe em fotografias, em imagens, em histórias que as pessoas contam. E ela traz isso para a vida adulta, o que eu acredito que essa palavra inibida possa ser trazida também para a fase adulta. Então, essa inibição ela acompanha a criança desde essa época. E uma outra abordagem revolucionária dela era da escuta, porque ela era uma psicanalista muito sensível à escuta. Ela aprendia com as crianças, como ela falava. É bem interessante a história dela, porque ela era uma psicanalista muito intuitiva. Era muito criticada na época, por ser uma coisa inovadora, né? Ninguém estava preparado, ninguém pensava em criança. Criança era só uma coisa que ia crescer, e depois de adulto as pessoas começavam a se preocupar, mas enquanto crianças não tinha essa preocupação na época. Quando ela começou a fazer medicina, ninguém apoiou, né? A mãe dela não apoiava que ela fizesse medicina, ela foi expulsa de casa, e mesmo assim ela conseguiu se formar, e ela conseguiu uma bolsa para fazer esses estudos da área de psicanálise. Um grande fã dela era o Lacan. O Lacan era um grande fã da obra de Doutor, e ele falava: doutor, você não precisa saber o que faz para fazer o que faz com as crianças que cura na análise. E era uma frase muito forte, porque essa intuição dela levava ela a escutar as crianças, aprender com as crianças e curar as crianças. Ela tinha um projeto também muito importante que era chamado de Maison Verte, ou Casa Verde, na tradução. Sim. E era onde os pais levavam crianças de 0 a 3 anos e eles eram obrigados a ficar lá com as crianças. Ela não podia deixar a criança lá. E essa criança ela ia ser introduzida no meio de outras crianças, ser introduzida no meio de outros adultos. E ela fez um estudo, né, dessas crianças quando iam para a creche. Então elas estavam muito mais desinibidas, elas estavam muito mais comunicativas. E o papel, né, o principal objetivo dessa casa era justamente esse. Era introduzir as crianças nesse conceito de comunicação. Tá, então a gente pode dizer que esse trabalho dela na clínica abarcava também os pais dessas crianças, a fim de melhor compreender esses sintomas também, até porque, já que muitas vezes isso tinha relação direta com o ambiente, é isso? Com certeza, ela dizia que para trabalhar com crianças, ela tinha que trabalhar primeiro com os pais. Até porque na clínica de doutor, muitas vezes quando as crianças estavam tendo um resultado melhor, elas estavam conseguindo se comunicar melhor, os pais tiravam essa criança da análise. Então era um trabalho que ela não podia fazer só com a criança, ela tinha que trabalhar com os pais também, até para manter, né, essa criança na análise. Na clínica dela, uma curiosidade bem interessante também é que as crianças elas tinham que pagar por essa análise. As crianças, sim, pagar não no sentido de ter que pagar a terapia, mas elas tinham que levar desenhos, elas tinham que levar uma moedinha. E para que a criança ela entendesse que ela falava muito que aquilo não era um conceito, não era uma brincadeira. A criança tinha que entender que ela estava fazendo um trabalho sério e tinha que pagar pela sessão. Que ela era uma analista, ela não era uma tia das crianças que os pais levavam, entendeu? Para ela conversar e conhecer. Então, doutora, seria assim, mais ou menos como se fosse uma recompensa, né, para a criança, uma troca. Sim. Então, nessa sessão que ela trabalhava com essas crianças, ela trabalhava com o quê? Era com desenhos? Não necessariamente com desenhos, mas sim, com desenhos também. Mas tinham crianças, ela deixava a criança livre, deixava a criança expressar o que ela estava sentindo, deixava a criança criar.
Interessante. Ela trabalhava com massinha de modelar, o que ela chamava de modelagem, e trabalhava também com pinturas. O interessante dessa pintura é que ela não pegava o que a criança fez, ela não pegava a pintura que a criança criou e tentava entender o que estava acontecendo com a criança. Ela pedia para que a criança explicasse. Ela é como se fosse a gente sonha com algo. E nesse sonho a gente tenta revelar o que está acontecendo no sonho para o nosso analista. E quando a gente fala isso, é a nossa visão do nosso sonho. E não o que o outro pensa do que a gente sonha. Sim. Com a criança era a mesma coisa. Ela acreditava muito na escutativa em relação de adultos e crianças. E ela acreditava que a gente deveria prestar atenção, né? Claro que a criança não ia saber explicar exatamente o que estava acontecendo, mas que precisávamos também ouvir o que a criança pensava sobre aquilo. É tanto que ela fala que o analista ele não pode brincar com a criança, porque a partir do momento que eu dou o brinquedo, que eu dou um carrinho, que eu dou uma boneca, eu tô meio que introduzindo aquilo ali no meio da criança e levando talvez a uma interpretação que não é o que a criança quer trazer. Então, deixar ela livre para se expressar era o foco principal da doutor. Teve um único caso em que ela pediu para que os pais fizessem uma boneca para levar para a criança, né? Mas esse foi um caso excepcional. Ela estava tratando de uma criança psicótica. Então, assim, é essa particularidade dos casos que fascinava muito a doutor. Então, ela acreditava que a escuta era o principal objetivo da análise. Interessante, estou aqui ainda em êxtase, com tanto conhecimento que você está trazendo, porque, querendo ou não, a gente está iniciando hoje, mas a gente não conhecia né, essa mulher que foi tão importante para a psicanálise. Com certeza. Né? Diferente de todos esses psicólogos e psicanalistas que a gente já conhecia. Né? Então, a doutora acabou se encaminhando para um rumo diferente do que Freud tinha. Né? Já que a gente está percebendo isso pelo que você está contando aí. Principalmente por ela ter esse foco nas crianças. Então, diante desse fato, quais seriam as principais divergências que ela teve com ele? Apesar dela ter se baseado na teoria freudiana como um ponto de partida, uma das principais divergências entre os dois pensadores é justamente a abordagem de doutor em relação à linguagem, né? Enquanto Freud ele abordava muito mais o inconsciente, ele enfatizava a importância da expressão simbólica, a doutora ela foi mais longe ao afirmar que essa comunicação e essa escuta eram essenciais para a compreensão das crianças. E ela desenvolveu o conceito da palavra inibida, né? Como eu estou falando já aqui desde o início, destacando a importância da linguagem corporal e da expressão das emoções, dos conflitos infantis, porque ele é um ser também que precisa ser ouvido e tocado emocionalmente. A gente precisa compreender as crianças para que elas não venham a ser adultos com problemas psicológicos, com baixa autoestima, com acreditando que tudo aquilo que ela ouviu na infância ela precisa reproduzir. E nem sempre é assim. A gente precisa deixar a criança livre. Sim. Enquanto Freud ele descrevia a sexualidade infantil como uma série de estágios que ia se desenvolvendo ao longo do tempo, a doutora ela acreditava e argumentava que toda criança tinha uma sexualidade e trabalhava muito mais em cima disso, que já trazia consigo desde o nascimento e não que era evoluída nesses estágios. E por fim ela se destacou, como eu já abordei aqui também no início, com o livro dela, Imagem Inconsciente do Corpo. Ela acreditava que a compreensão do inconsciente do corpo da criança poderia até desenvolver distúrbios na fase adulta da criança. Tem uma outra curiosidade também, que fala do livro, né? Imagem Inconsciente do Corpo. Imagem em francês é image. E ela falava da tradução desse livro, né? O I era de identidade, o Ma de mamãe trazia mais aquela coisa materna. Sim. Então, a identidade que a criança carregava consigo
dessa imagem que fazia do corpo dela, a maternidade, que era muito importante no desenvolvimento e na compreensão dessa identidade, e G de terra, que era a base, né, de tudo. Então, imagem inconsciente do corpo não é um nome à toa que ela criou, mas que tinha um significado muito importante para ela e trazia toda essa carga emocional, né, da imagem consciente do corpo da criança. Uhum. Então a gente vê são várias diferenças, né, até porque o Freud ele não abordava em suas obras que tinha essa imagem consciente do corpo. Sim. Ele estava focado no inconsciente, sim, mas não no que essa repercussão reverberava, né, na fase adulta da pessoa. Ele não focava muito nisso. Nossa, que bacana. Quanto conhecimento, né? E falando das convergências, doutora, a senhora poderia citar algumas? A principal convergência era esse foco, né, da ênfase da primeira infância, que tanto o Freud quanto a Françoise focava muito na primeira infância. A diferença é que a doutor, ela investigou para além do que o Freud fazia, que era analisar o adulto. Ela foi estudar a criança. Ela começou esse trabalho, como a gente pode chamar hoje, de preventivo. Não é? Porque a partir do momento em que ela tratava a criança, os distúrbios que apareciam nas análises de Freud, eles iam desaparecer, já que elas estariam tratadas. Ambos acreditavam, né, nesse desenvolvimento, que esse desenvolvimento moldava a psicologia do indivíduo. Que massa, né? Que massa. Sim, diretor. Abrimos até aqui uma caixinha de perguntas. @Felipe. Felipe quer saber, né, de que forma a Françoise ela contribuiu para a difusão da psicanálise. Tudo que a gente vem falando até agora são contribuições da doutor, né? Foram iniciativas dela, foi do conhecimento dela. E a principal contribuição dela foi essa introdução do contexto da psicologia na infância. Ela se dedicou a compreender as necessidades emocionais das crianças, questões psicológicas da infância. E isso resultou na criação da psicanálise da criança. Foi como ela nomeou, como eu já falei, uma das vertentes que focava especificamente na complexidade desse desenvolvimento infantil. Uma outra contribuição muito importante da doutor foi a sua abordagem com a comunicação das crianças, né? Ela enfatizava essa importância da escutativa, da atenção aos gestos, das palavras, da linguagem não verbal das crianças. E ela se dedicou, ela escreveu extensivamente e publicou vários livros. Ela tinha um programa de rádio na época. Muitas pessoas brincam que se a doutor viesse a viver na nossa época, hoje ela estaria gravando podcast, fazendo lives. Que maravilha. Com os conteúdos dela, né? E a gente fala muito da clínica da doutor, mas ela não se prendia muito à clínica. Ela estava em todo lugar. Ela ia na escola. Porque a maioria desses encaminhamentos das crianças dela partia da escola. Então, ela visitava escolas, ela ia para a sociedade, ela não ficava presa à clínica, ela não ficava presa a um consultório, ela não esperava que a criança viesse até ela, muitas vezes ela ia até as crianças. E esse programa de rádio hoje, ele foi transcrito, então a gente pode comprar livros dos programas de rádio. Massa! Ela respondia perguntas, né? Eu respondendo a pergunta do seguidor agora, ela respondia perguntas de crianças que eles escreviam para a rádio, e tinha um momento também dedicado às perguntas dos pais. Bacana. Ela ouvia o que os pais gostariam de saber sobre a criação das crianças. Tudo isso é contribuição, né? Então a gente via que ela era uma pessoa além do seu tempo. Ela era uma pessoa muito, muito antenada, muito ligada, né, nessas tecnologias e em como difundir esse conhecimento e essa psicanálise, apesar de ter sido muito criticada também por ser mulher, né? Porque naquela época não era fácil. A gente sabe que não era fácil e ela não tinha muitas referências. A referência que ela tinha era todas masculinas. E que criticavam ela, apesar do Lacan ser um grande fã, né? O que já era... Imagina você ter Lacan como fã. Nossa!
Tá. É isso. Olha, nossa caixinha de perguntas do Instagram tá bombando, hein? Que massa! Vamos trazer uma pergunta de um outro seguidor, né? Porque foram várias, mas a gente teve que selecionar algumas, até por conta do tempo no podcast, o seu tempo também, porque é pago. Estão pensando o quê? Tempo investido, dinheiro também. Enfim, vamos selecionar uma outra aqui. É tudo ao vivo, tá, gente? Então é assim mesmo. Tudo no improviso. @Laís Cardoso. Foi uma nossa seguidora que mandou uma mensagem aqui também. E ela quer saber sobre a análise de François Doutor. Ela quer saber dela enquanto paciente. Quem foi, de fato, o analista dela. François Doutor teve como analista o René Laforgue. Sim. Como eu já falei aqui no início, que foi muito importante e decisivo nessa escolha dela pela psicanálise, né? Porque foi a partir do momento em que ela fez essa análise que ela entendeu o que ela queria e a vocação dela, né? Que já vinha desde a infância. Finalizando aqui, né, as nossas perguntas, a nossa caixinha, até por causa do nosso tempo, eu quero agradecer a doutora Keilane por ter aceitado o nosso convite para o nosso primeiro podcast. E será o primeiro de muitos podcasts, né? Agradecer tanto o conhecimento e é só. Eu que agradeço por terem me convidado para falar sobre o meu trabalho e sobre a François Doutor, que, como eu sempre falo, é uma honra falar sobre ela. É uma honra falar sobre mulheres que enriquecem e engrandecem o nosso cenário da psicologia e da psiquiatria também, né? Porque tem muito essa influência. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. Que seja o primeiro de muitos e que venham muitos outros analistas, que venham muitos outros psicólogos e muita gente com muito conhecimento para abordar e para compartilhar com todos. Muito obrigada. Eu agradeço também a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que assistiram o episódio até o final, né? Agradeço também a toda a nossa equipe envolvida na construção desse episódio, nosso técnico hiper mega master de áudio e vídeo, né? Por toda a disponibilidade e paciência que teve aqui com a gente. E é isso, minha gente. Compartilhem muito o canal, sigam. Deixe seu joinha. Comenta no YouTube, que isso ajuda muito a engajar o vídeo e o povo curtir lá e comentar e o YouTube mostrar para muita gente. Deixa o like. Não esqueça.